Abençoa a vida da tua filha, Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, a vida do esposo dela, papai. Que o Senhor continue, papai, usando ela, papai, segurando nas mãos dela, papai. Oh, Deus Santo e amado, por onde ela for, por onde ela passar, papai, que a tua presença, papai, esteja com ela, Deus. E que no abrir e no fechar da boca dela, Senhor, que seja o Senhor falando aos nossos corações nesta noite, papai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Amém. Amém. Primeira igreja para o Senhor. Amém. Se assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, por este culto, por essa noite, por essa atmosfera de glória que o Senhor preparou para nós. Eu não sei você, mas o meu coração muito se alegra. E aquela frase que todos dizem, se o culto acabasse agora, eu ia embora feliz. Não é uma frase de efeito, mas eu falo isso com muita verdade. O Senhor já muito falou, o Senhor já muito agradou os nossos corações. Mas eu creio que Ele vai falar um pouquinho mais. Então, que você se mantenha conectado e que essa palavra ela seja uma resposta, uma direção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu estava meditando hoje e até agora nós já tivemos, se eu não fiz as contas erradas, 42 cultos. Então, o Senhor, Ele já muito falou com a gente, o Senhor já derramou muita porção sobre as nossas vidas. E talvez em algum momento você não entrou aqui por essas portas de coração, você entrou aqui apenas para cumprir um protocolo, apenas porque o seu nome estava no cronograma. Mas que em nome de Jesus hoje seja diferente. Que você venha se conectar, que você não esteja aqui só por estar, não, mas que verdadeiramente seja um encontro. Essa é a minha oração ao Senhor. Deus, que não seja mais uma palavra, Deus, que não seja mais um louvor, não, Deus, mas que seja um encontro. Então, todas as vezes que você entrar por essas portas, como a diaconisa Carla diz, que você entre de coração, que você entre disponível a receber do Senhor aquilo que Ele vai derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bom, eu quero compartilhar o que o Senhor tem queimado no meu coração. E, irmãos, viver os nossos planos, viver aquilo que tem sobre o nosso coração é muito bom. Viver os nossos anseios é muito bom. Viver os nossos desejos é muito bom. Mas infinitamente melhor é viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Infinitamente melhor é viver os planos do Senhor. Infinitamente melhor é viver aquilo que Ele tem reservado para a minha vida e para a sua vida. E o Senhor, Ele fez de mim e de você, irmãos, uma fonte a jorrar. O Senhor, Ele confiou ao meu e ao seu coração coisas preciosas. O Senhor, Ele confiou a nós dons. O Senhor confiou a nós habilidades. O Senhor, Ele se revelou a nós de uma maneira íntima. Não para que nós ficássemos escondidos, não, mas para que nós transbordássemos. Para que nós fôssemos uma fonte a jorrar onde os nossos pés estiverem. O Senhor, Ele fez de nós uma fonte a jorrar nessa igreja, mas também lá na sua casa, lá no seu trabalho. O Senhor, Ele fez de nós uma fonte a jorrar. E hoje o tema desta pregação é ousadia para viver o teu chamado. Eu não estou dizendo, amados, de chamada apenas altar. Alguns ou muitos foram chamados sim para poder pregar, para poder pastorear, mas outros foram chamados para os bastidores, para poder cuidar do kids. Outros foram chamados para poder direcionar os jovens, outros foram chamados para poder fazer missão. Eu não estou falando apenas do altar. Eu estou falando aqui algo sobre você ter ousadia para viver aquilo que o Senhor te comissionou, seja no que for. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje nós vamos sair daqui tendo ousadia para viver aquilo que o Senhor nos confiou. Eu quero declarar que nós devemos sair daqui sim, irmãos, com o nosso coração alinhado, com a nossa visão ajustada e pronto para transbordar aquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Porque tudo aquilo que nós transbordamos já está dentro de nós. O que nós precisamos é apenas ter ousadia para poder fazer isso. E todas as vezes que a gente fala de chamada, a gente está falando de algo que é muito maior que nós. O chamado, irmãos, muitas das vezes, ele não vai nos deixar em um cenário confortável. O chamado, ele vem para confrontar. O chamado, ele vem para nos tirar da nossa total zona de conforto. O
O chamado ele é infinitamente maior que nós, assim como as nossas promessas. Tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é muito contraditório à nossa realidade. Tudo aquilo que o Senhor ele tem para nós contraria aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, vai totalmente na contramão. Mas ao mesmo tempo, o fato de estar na contramão é o que valida que é o céu que te deu. O fato de estar na contramão, o fato de ser contraditória a sua realidade, valida que veio do Senhor e não de você mesmo. Irmãos, para mim estar aqui pregando vai totalmente na contramão daquilo que eu sou. O seu chamado, ele vai na contramão daquilo que você é. Você vai olhar para você, você vai olhar para o seu chamado e você vai falar, Deus, não tem nada a ver. Irmãos, tem tudo a ver. Foi o Senhor que te deu. O Senhor te capacita, o Senhor ele te habilita para isso. E mediante a isso que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar uma palavra que fica lá em Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 9. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Aleluia, glória a Deus. Irmão Jeremias, ele foi chamado ainda muito jovem para poder profetizar. O Senhor confiou a Jeremias algo muito grande, muito maior do que ele. E quando Jeremias ele se depara com essa missão que o Senhor te confiou, ele teme. E ali ele coloca diante do Senhor as impossibilidades dele. Ele diz ao Senhor, como acabamos de ler, que ele é muito jovem. Ele começa a falar: Senhor, eu não consigo. Assim como nós fazemos. E isso vem muito de encontro à nossa realidade. Como eu acabei de falar, o chamado ele é muito maior do que nós. E todas as vezes que a gente se depara com ele, o primeiro sentimento que vem é: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não vou dar conta. Senhor, eu não posso. Senhor, é muito maior do que eu. Como eu disse, todas as vezes que meu nome está no cronograma, o primeiro sentimento que eu tenho é: Jesus, eu não vou conseguir. Jesus, eu não vou dar conta. Jesus, eu não consigo. E isso é o primeiro sentimento que veio para Jeremias. Mas, irmão, a gente precisa se lembrar aquilo que está lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, a gente não vence só as nossas guerras externas. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu também venço o meu medo. Eu também venço as minhas vulnerabilidades. Eu também venço aquilo que me paralisa, aquilo que me bloqueia. Eu tudo posso no Senhor. Eu tudo posso no Senhor. Em Deus, amados, a gente consegue fazer proezas. Eu não estou dizendo que é com as suas habilidades. Eu não estou dizendo que é firmado em quem você é. Eu estou dizendo que no Senhor você pode. No Senhor é possível. No Senhor você dá conta. No Senhor você consegue romper. Amados, então eu não sei qual que é a sua impossibilidade. Eu não sei o que o Senhor te chamou, que você olha e você fala: Deus, eu não consigo. Mas logo no início dessa pregação eu quero que você declare: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, eu sou capaz, não por minha causa, mas por causa daquele que me chamou. É por causa dele que nós conseguimos, irmãos. Eu estou aqui, assim como o pastor Roberto pastoreia a gente, não é por causa de nós, é por causa dele. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero compartilhar aqui algumas chaves que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero de antemão dizer que em muitos momentos aqui vai parecer que eu e o Hugo, a gente combinou a nossa pregação. Porque tem muito a ver com aquilo que ele disse na quinta-feira, irmãos, mas nós não combinamos. Eu nem sabia o que o Hugo ia falar e muito menos ele sabia o que eu ia trazer. Eu vim saber sobre o que ele ia trazer na segunda-feira, onde nós estudamos ali juntos.
Mas eu creio que se o Senhor está mais uma vez nos lembrando, é porque Ele quer despertar algo no meu e no seu coração. Ele quer mais uma vez falar aquilo que é óbvio. Ele quer mais uma vez nos lembrar, porque no fundo nós já sabemos disso tudo. Amém? A primeira chave é: a palavra é suficiente. No versículo 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. E diferente de Isaías, que teve uma visão do trono, e diferente de Moisés, que viu a sarça ardente, Jeremias, ele tinha apenas uma palavra. Glória a Deus. Eu quero te dizer que na nossa caminhada, irmãos, nem sempre vai ter aplausos, nem sempre vai ter as pessoas te validando, nem sempre vai ter as pessoas te dando parabéns, nem sempre vai vir um profeta na sua direção dizendo: eis que te digo. Nem sempre vai ter coisas sobrenaturais acontecendo, mas se você tem uma palavra, você tem o suficiente para você poder continuar. Se você tem uma palavra, irmãos, você tem tudo que você precisa. Em João 20:29 diz assim: bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes a gente não vai ver, mas nós precisamos crer. Na caminhada do nosso chamado, irmãos, nós vamos precisar ter uma caminhada de fé. E uma caminhada de fé não é baseado naquilo que os meus olhos estão vendo. Uma caminhada de fé não é baseado naquilo que as minhas mãos estão apalpando, não. Mas a minha caminhada de fé, eu dou passos de fé consolidado naquilo que o céu liberou a meu respeito. Irmãos, para viver o nosso chamado, muitas vezes, pelo contrário, vamos receber críticas. Para viver o nosso chamado, pelo contrário, muitas vezes vamos sofrer abandono. Para viver o nosso chamado, muitas das vezes vamos ver portas fechadas. Mas se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Irmãos, a palavra que o céu liberou sobre você te respalda. A palavra que o céu liberou sobre você é suficiente. É suficiente, irmãos. Hoje a gente estava ali no monte, numa manhã gloriosa, abençoada, e eu levei algo que o Senhor colocou no meu coração sobre Noé. Noé, quando ele faz ali a arca, ele não tinha sinais, irmãos. Não tinha sinal de chuva. Talvez Noé não tinha ninguém ali incentivando ele, não tinha ninguém para construir arca com ele. Talvez Noé não sabia nem como seria, mas ele tinha uma palavra. A palavra, irmãos, ela é suficiente. Em Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não volta vazia para mim, não voltará para mim vazia, mas fará com que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Irmãos, a palavra que o Senhor libera sobre nós não é apenas palavras bonitas, não. A palavra que o Senhor libera sobre nós carrega um propósito. A palavra que o céu libera sobre as nossas vidas tem vida, e é por isso que não vai voltar sozinha. Então eu não sei qual foi a palavra que o Senhor te liberou, eu não
Irmãos, nós não somos um fruto do acaso, mas nós somos um projeto divino. O Senhor, quando Ele nos chama, Ele conhece as nossas vulnerabilidades. Quando o Senhor nos chama, Ele conhece o cenário escasso que muitas vezes estamos. Quando o Senhor nos chama, Ele sabe exatamente da nossa timidez, do nosso medo. O Senhor sabe todas as vezes que a gente acha que não consegue. O Senhor sabe. O Senhor até sabe, irmãos, da sua responsabilidade lá fora. Glória a Deus. O Senhor te conhece antes de tudo. Na quinta-feira, o Hugo falou aqui que por muitas vezes ele se limitou por conta do trabalho. E eu posso te falar que é uma verdade. Eu, como esposa, eu posso te falar. Quantas vezes o Hugo falou pra mim: amor, eu não consigo. Amor, nesse horário não dá. E eu falava: Hugo, o Senhor, Ele te conhece. O Senhor te chamou sabendo do seu horário. O Senhor te chamou sabendo da sua responsabilidade. Irmãos, mas o Senhor, Ele nos conhece antes. O Senhor, Ele chamou antes. Então nada começa nas nossas impossibilidades. Tudo começa nele, porque Ele já estava antes. Antes de Jeremias chegar nele e falar: Senhor, eu sou jovem, Ele já estava. Ele conhece. Ele sabe, na minha e na sua vida não é diferente. Não há nada que a gente fale para o Senhor que seja uma justificativa plausível. Não tem nada que a gente chegue no Senhor como desculpa, irmãos, que possa convencer o dono da nossa vida, aquele que nos criou, aquele que nos formou. Não, Ele sabe. Irmãos, todos conhecem a nós, o nosso lado bom. As pessoas veem de nós aquilo que nós queremos que ela veja. As pessoas conhecem de nós o nosso lado crente, o nosso lado fervoroso, mas o Senhor não. O Senhor, Ele consegue Ele conhece a nossa pior versão. O Senhor, Ele nos conhece nos bastidores. O Senhor nos conhece como pecadores, mas ainda assim Ele nos escolheu, irmãos. Ele me escolheu, Ele te escolheu. E eu pergunto para você nessa noite: aquele que poderia dizer não te chamou? Qual que é a nossa justificativa plausível para dizer não para o Senhor? É verdade. Irmãos, nós não temos justificativa plausível, não temos. Eu vou usar eu como exemplo. Quando o Senhor, Ele me chamou para poder pregar, para poder fazer o que eu tenho feito, Ele sabe que eu tenho pavor de falar em multidão. Quando o Senhor chamou o pastor Roberto para pastorear, Ele sabia de todos os impasses que haveria, Ele sabia. Só que Ele chegou antes. Ele chegou antes, Ele te conhece antes. Então eu quero te encorajar nessa noite a você não apresentar para o Senhor as suas impossibilidades humanas, mas declarar: Senhor, se o Senhor é comigo, então eu estou contigo. Senhor, se o Senhor me chamou, Senhor, eis-me aqui para poder viver aquilo que o Senhor tem para mim. Irmãos, tem uma frase de uma pregadora que ela diz: escolhido não tem escolha. Aleluia. Nós não temos escolha. Aleluia. Nós não temos escolha. Irmãos, não existe vida longe do querer do Senhor. Irmãos, não existe abundância longe daquilo que o Senhor tem para nós. Eu digo lá em casa que o altar, ele me refaz, irmãos. O altar, ele me renova. Irmãos, o meu lugar de maior sucesso está exatamente aqui, vivendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Domingo passado eu estava com muita febre, eu estava muito ruim, mas quando eu subi nesse altar ali, eu fiz o que o Senhor me chamou, eu fui renovada. Eu saí daqui sem febre, eu saí daqui sem dor. Eu quero te dizer, quando você viveu o que o Senhor tem para você, isso vai te renovar, isso vai te fortalecer. Irmãos, o lugar de maior contentamento que eu e você podemos estar é na presença dEle, é fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, irmãos, é sendo aquilo que Ele quer que eu e você sejamos. Então seja ousada para isso, seja ousado para isso, tenha coragem, irmãos. Nós temos tanta coragem para fazer tanta coisa, mas nessa noite seja encorajado para fluir naquilo que Ele te chamou. Tenha coragem para viver aquilo que Ele te comissionou, em nome de Jesus. Não duvide do valor que você tem para Deus. Não duvide. Não duvide daquilo que Ele já colocou dentro de você. Não duvide. Ele te capacitou para isso, Ele te escolheu para isso. Aleluia, Jesus. E eu vou te falar mais uma vez: o lugar de maior sucesso que você vai estar
É estando onde o Senhor te chamou para estar. É fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Irmãos, não tem nada que alegre mais o meu coração de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não tem nada, irmãos, não tem nada que me complete mais. Não tem nada que me realize mais. Não tem nada, irmãos, que me faça me sentir tão feliz do que está aqui, vivendo exatamente a boa, perfeita vontade dele sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que você saia daqui hoje com essa verdade no teu coração. Em nome de Jesus, que você seja ousado, corajoso e forte. Em nome de Jesus. Aleluia. A terceira chave que eu quero compartilhar é: Glória a Deus. Deus te deu uma missão. Aleluia. No versículo 5, da última parte, diz assim: as nações te dei por profeta. O chamado de Jeremias, irmãos, não era para ele. Aleluia. O chamado de Jeremias não era para ele se esconder, não era para ele viver nos bastidores, escondido, não. O chamado de Jeremias era para que ele era para o mundo. Em João 15,16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aleluia. Em Mateus 5,17 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Irmãos, o Senhor, Ele não te chamou. Ele não me chamou para poder ficar escondida. Glória a Deus. O Senhor não nos chamou para a gente esconder aquilo que Ele derramou sobre nós. Não. O Senhor nos chamou para poder ir frutificar. O Hugo falou aqui na quinta-feira. E ele diz uma frase de Billy Graham que é: você é a Bíblia que o mundo está lendo. Irmãos, eu e você, nós somos a resposta para essa geração. Eu e você, nós somos a resposta para essa geração. Muitos não vão conhecer a Cristo através de uma Bíblia, lendo de Gênesis e Apocalipse, não. Muitos vão conhecer a Cristo porque você disse sim ao seu chamado. Aleluia. Muitos vão conhecer a Cristo porque você disse sim para aquilo que Ele te chamou, para aquilo que Ele te comissionou. Eu sempre falo que nós representamos o reino. Eu sempre falo isso e é uma verdade. O Senhor, Ele confiou a mim e a você para que nós pudéssemos representar o reino dEle. E eu não digo só em cima de um altar, não, irmãos. A gente representa o reino, a gente exerce o nosso chamado, onde nós somos inseridos. Esses dias eu fui conversar com uma das minhas lideradas e eu chamei ela e comecei a pontuar. Irmãos, e quando eu menos imaginei, estava a Tati chorando de um lado, eu arrepiada do outro lado, e aquela sala, o Senhor tomou conta, e é como se o céu estivesse baixo. Irmãos, você exerce o seu chamado aonde você colocar. Aonde você colocar, você vai ser uma resposta para essa geração. Aonde você estiver, onde os seus pés forem, a glória do Senhor será manifestada. Você vai viver o seu chamado, irmãos, aonde Ele te mandar ir. Nós não representamos o reino apenas aqui na igreja, não. Nós representamos o reino aonde nós fomos. Eu represento o reino na minha casa, eu represento o reino no meu trabalho, eu represento o reino aonde eu for, irmãos. Lá no meu trabalho é assim. Outro dia também eu fui fazer uma reunião com toda a equipe, comecei a falar, e aí eu comecei a falar do Senhor, e quando eu vi, estava um chorando, o outro chorando, os meninos se segurando para chorar, porque é isso que o Senhor faz. Nós representamos o reino dele. Então, irmãos, em nome de Jesus, que aonde você for, você possa florescer. Aonde você for, que você possa representar o reino. Aonde você for, que você possa abrir a sua boca e ter coragem e ousadia. Aonde você colocar a planta dos seus pés, declare: o Senhor é comigo. A graça dele é sobre mim, a autoridade dele é sobre mim. Você vai ser uma fonte a jorrar aonde você estiver. Em nome de Jesus, tenha essa certeza no seu coração. A última chave. Deus, Ele te capacita. Aleluia. No versículo 7, Jeremias, ele diz para o Senhor. Na verdade, o Senhor diz para Jeremias: não diga que é muito jovem. O Senhor está dizendo para Jeremias: ô Jeremias, eu cheguei antes. Não me fala não que você é muito jovem.
Eu te conheço, eu sei que você é muito jovem. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos capacita. Em 2 Coríntios diz assim, 2 Coríntios 3, dos 5 ao 6 diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência ela vem de Deus. Aqui Paulo reconhece que toda capacitação vem dele. Eu quero aqui falar para você nessa noite, a capacitação o Senhor Ele vai te dar. A capacitação para você poder fluir naquilo que Ele te comissionou, irmãos, Ele vai derramar sobre a sua vida. O Senhor, Ele se responsabiliza por mim e por você. Quantas vezes, irmãos, o Senhor, Ele nos toma aqui na igreja para poder abraçar alguém, e você fala: Deus, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Mas no meio do caminho a palavra desce, no meio do caminho as palavras tomam conta de você, no meio do caminho o Senhor, Ele te habilita, o Senhor, Ele ajeita para viver o nosso chamado. Assim, irmãos, nós não vamos saber exatamente como vai ser, mas se você estiver disponível, se você levantar suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, enquanto você caminha, Ele te habilita, enquanto você caminha, Ele te capacita, enquanto você caminha, Ele te dá estratégia, enquanto você caminha, Ele ajusta a sua visão, enquanto você caminha, Ele manda o recurso, Ele manda a provisão necessária, Ele te capacita, Ele prepara o que for necessário para você fluir naquilo que Ele te chamou. Então, mais uma vez, eu quero te encorajar: esteja disponível ao Senhor. Irmãos, que a nossa entrega ela seja uma entrega para o Senhor sem reservas. Irmãos, que a gente venha parar de colocar diante do Senhor quais são as nossas limitações, mas que a gente chegue diante do Senhor e fale: Deus, eis-me aqui. Senhor, eu estou disponível. Irmãos, diferente de Jonas que fugiu, que a gente esteja disponível. Jonas é um exemplo claro, irmão. Jonas fugiu e todos nós sabemos o que aconteceu. Só foi ladeira abaixo. Fugir daquilo que o Senhor tem para nós, irmãos, vai trazer consequências sobre a minha e sobre a tua vida. Então, esteja disponível. Quando o Senhor, Ele chama a mim e a você, Ele não pergunta se você sabe falar. Quando o Senhor, Ele pede algo para mim e para você, Ele não fala: me mostra quais são os seus recursos financeiros. Quando o Senhor, Ele chama eu e você para algo, Ele não fala assim: me mostra quais são as suas limitações. Não, irmãos, Ele nos chama porque eu volto a dizer: Ele chegou antes, Ele sabe quem eu e você é. Então, que você esteja disponível a Ele. O Senhor, Ele capacitou Jeremias, o Senhor, Ele deu força para Davi, o Senhor, Ele capacitou Gideão, irmãos, porque Ele faria diferente comigo e com você. Não, Ele se responsabiliza pela palavra que Ele liberou na minha e na sua vida, irmãos. Ele se responsabiliza por aquilo que Ele pede para mim e para você. Então vai na direção que Ele te dá. Senhor, mas não tem como, no meio do caminho eu ajeito. Senhor, o cenário é contraditório, no meio do caminho eu arrumo. Senhor, eu não sei falar, no meio do caminho eu coloco as minhas palavras na sua boca. Senhor, eu não consigo, você consegue, vai que você consegue, irmãos. Irmãos, se o Senhor, Ele disse que eu e você conseguimos, por que que nós achamos que nós não podemos? Irmãos, se o Senhor, Ele já disse, Ele já nos respondeu, por que que eu e você insistimos em duvidar? Não, não duvide. Esteja disponível a Ele. Esteja disponível a Ele. Irmãos, o Senhor, Ele grita no meu coração essa noite para que nós estejamos disponíveis a Ele de todo o coração. Irmãos, eu sei que carregamos promessas a respeito de bênçãos materiais, eu sei disso, mas nessa noite eu quero falar sobre a sua entrega para Ele. Essa noite eu quero falar sobre aquilo que você pode oferecer para Ele. Essa noite eu quero falar sobre o quanto o seu coração Ele está disposto, Ele está disponível ao Senhor. Irmãos, eu não quero que você saia daqui hoje, olhe para você mais uma vez e fala: Senhor, eu não estou pronta. Senhor, ainda não. Não saia daqui hoje declarando
levante mãos com todo o seu coração, que seja uma declaração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor.